Fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos! Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas doutrinárias em nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. E hoje iremos receber o irmão Igor Dantas, que irá proferir uma palavra com o tema Necessidade de Reencarnação. Que nesse momento possamos estar numa postura confortável, tranquilos, possamos dedicar esse momento para alinhar a nossa mente e o nosso coração com a espiritualidade superior. Que possamos entender que, da mesma forma que o corpo precisa de alimento, o nosso espírito também precisa. E de um alimento de boas palavras, bons pensamentos, leitura edificante, reflexões que nos auxiliem a alcançar o nosso crescimento espiritual, que possamos inspirar o nosso palestrante, para que ele possa ter uma palestra suave, tranquila, de boas reflexões, e que nos faça pensar o que o nosso irmão Jesus Cristo faria em tal situação, como ele iria proceder, e que possamos aos poucos agir como esse nobre exemplo que Deus nos enviou, porque está tudo à nossa disposição. Só cabe a nós estarmos o quê? Inspirados, dispostos a buscar conhecimento, que é amplo na nossa querida doutrina. Dessa forma, queremos convidar o irmão Igor Dantas. Seja bem-vindo à nossa querida COFA. Muito obrigado pelo acolhimento a você e também ao nosso querido Roberto, que está aqui coordenando as coisas no background aí, fazendo isso tudo acontecer. Gratidão pelo apoio e pela oportunidade. Seja muito bem-vinda. Tchau. Olá, meus queridos amigos, irmãos. Agradecer primeiro, obviamente, a Casa de Orações Francisco de Assis por essa oportunidade de conversarmos um pouco mais, dialogarmos, refletirmos juntos. Essa é a proposta de momentos como esse. A gente vem de uma estrutura aqui de convencional, de palestra, onde uma pessoa fala, outra escuta, e ficamos naquele processo, mas eu gosto sempre da proposta da gente refletir juntos. E aí, quando Rose fez o convite, de a gente falar sobre a necessidade da reencarnação, um tema que toca muito a cada um de nós, porque existe a necessidade, inclusive, da gente talvez repensar a forma como a gente enxerga isso. A encarnação, a reencarnação, a nossa posição na vida e o que é efetivamente a vida. Por isso, eu gosto sempre, nesses momentos, de dizer, se você tem à mão aí próximo um caderno, um livro, algo que possa lhe servir de apoio para que você possa escrever, colocar ali o que é que você pensou a respeito disso que a gente está falando aqui agora. Escreva. É mais uma forma de você assimilar aquilo que você pensou ou uma ideia que surgiu. Assim, mais à frente, você pode recorrer a esse material e refletir mais profundamente sobre algo que lhe despertou a atenção. Para a gente começar a falar sobre esse tema, gosto muito de voltar para que a gente consiga fazer uma linha do tempo. Como é que a gente vai falar sobre reencarnação, sobre encarnação, se nós não refletirmos um pouco sobre, na verdade, o que é a vida? Quando a gente olha para esse céu estrelado e a gente vê inúmeras imagens da NASA, na internet, do quão gigantesco é o universo, de quantos bilhões de galáxias existem, de quantos trilhões de planetas existem. Será que a gente não pode refletir por que tudo isso existe? Dentro disso, desse universo de números incontáveis, nós, em nossa individualidade também, fazemos parte disso. O que isso quer dizer para mim? O que isso fala para você? Eu faço parte disso. Você faz parte disso. O que isso significa no nosso dia a dia? Quando olhamos uma imagem como essa, de uma galáxia como essa, luminosa, linda, repleta de cores, com tantas estrelas em volta, tanta vida
O que isso nos diz? E aí eu vou perguntar, o que é a vida para você? Quando você pensa sobre a vida, essa perspectiva é sua? Foi algo que você vem maturando, pensando, refletindo sobre o que é a vida? Ou não? É uma perspectiva mais que eu tenho de uma influência familiar, da forma como meus pais, outros parentes vieram falando, eu assimilei aquilo, tenho aquilo como a minha base de definição sobre o que é a vida para mim. Não, é uma perspectiva influenciada por uma convivência com os amigos. Então, eu vim aí construindo com os amigos um entendimento sobre a vida, acredito que é muito mais próximo de um colega X, de um colega Y. Ou é uma perspectiva baseada em uma filosofia de vida ou religiosa. Então, estou espírita, ou estou candomblessista, ou estou, né, de uma religião católica, evangélica, e na minha vida, esse é o norte. O que diz no culto, na minha filosofia ou na religião, é aquilo que eu sigo. Qual é o seu entendimento sobre a vida? Você já parou para refletir sobre isso? Se realmente o entendimento parte de uma reflexão sua, ou quanto você está assimilando e está se conduzindo pelo contexto? Aqui sem uma consideração de que se isso é bom ou ruim, tá? É apenas para a gente refletir se nós estamos tendo mais propriedade a respeito daquilo que a gente entende sobre a vida. E aí, como uma proposta, uma vez que estamos falando aliados ao Espiritismo, é preciso que a gente tenha um compromisso de trazer as bases da doutrina. Quando a gente fala em Joana, estamos em bases sólidas. E aí, no texto Aceita a Vida, a mentora vai trazer: a terra feliz em desprezo converte-se em matagal, ou deserto. Tudo depende do que se deseja, para que se quer e como se pretende conseguir. Concede-te a bênção da luta edificante sem muletas desculpistas. Os que atingem quaisquer alturas passaram pelos trâmites difíceis e venceram as baixadas. Então, olha o resumo que Joana vai falar um pouco sobre a vida. Percebamos que ela não está trazendo uma reflexão sobre a vida em um contexto de olhar uma perspectiva negativa. Olha como ela traz a vida para a gente como algo fulgurante, como um estímulo. Como ela diz que, uma vez que a gente não desperta e caminha em busca de um ideal, a gente fica como uma terra que torna-se um matagal, um deserto. O quanto ela nos estimula a seguirmos em frente, a seguirmos adiante. Quando a gente vai se basear, inclusive, no Livro dos Espíritos, o estímulo que a espiritualidade nos traz é que a nossa posição na vida é justamente de ascensão, de novas responsabilidades. A gente vai ver isso logo à frente. Então, vejamos que aqui com Joana, a gente tem um estímulo para uma reflexão sobre a vida, para que a gente possa continuar em crescimento. Então, crescimento de quem? Do quê? O que é espírito para você? Que a gente falou sobre o universo, ele existe. A gente fala sobre a perspectiva da vida, que é um processo, uma jornada imortal. Quem é que faz essa jornada? Quem faz essa jornada é o espírito. Então, o que é espírito para você? Qual a sua compreensão sobre espírito? Quando a gente vai para as bases no Livro dos Espíritos, na questão 23, Kardec pergunta: que é o espírito? E olha que é necessário a gente ter atenção à forma como Kardec realiza as perguntas, porque não é o que, dando uma ideia de objeto, nem quem, personalizando, mas que, ou seja, em aberto. O que significa espírito? A resposta dos mentores vem de forma bem direta: o princípio inteligente do universo. Aqui também eles não personalizaram algo. Se a gente perceber a resposta deles, não está vinculado a um contexto sequer de humano. Eles estão falando que é o princípio inteligente do universo. Não existe um contexto humano, não existe um contexto animal. Existe um contexto de essência. E essa apreensão, este entendimento de que nós somos uma essência e não a forma como a gente se comporta, a forma como a gente se expressa,
que vai gerar uma grande oportunidade para que a gente possa se libertar de algumas limitações que impedem que a gente avance, ou que a gente tenha uma interpretação a respeito de nós mesmos que seja mais limitada. Na questão 23, logo seguinte, em que ele desdobra aí, a primeira pergunta que ele faz é então, qual então a natureza íntima do espírito? Vocês só disseram que ele é princípio inteligente, mas que natureza é essa desse princípio inteligente? Eles vão dizer, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem, ou seja, nossa linguagem ainda é muito primitiva. Para vós, o espírito nada é, porque ele não é palpável. Para nós, ou seja, no plano já dos espíritos mais elevados, é alguma coisa. E aí ele faz justamente essa baliza, ó. Mas fique sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então, esse princípio inteligente, essa constituição, essa natureza íntima do espírito, não dá para dizer exatamente como é. Porque ele não está nem do ponto de vista material, e ele nem está do ponto de vista de algo que é quase inexistente. É uma propriedade única. Daí que dentro do livro dos Espíritos também vai afirmar que nós temos três propriedades básicas, nós temos três elementos, né? Nós temos o espírito, nós temos matéria, e o que a gente obviamente não vai caracterizar como elemento, mas é Deus. Então você tem Deus, espírito e matéria. E dentro disso nós temos a nossa vida. Na 24, Kardec ainda pergunta, o espírito é sinônimo de inteligência? E olha como é perspicaz, como sempre, o querido Kardec. Porque eles disseram que o princípio inteligente, porém, olha como ele vem. O espírito é sinônimo de inteligência? Olha a resposta. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem no princípio comum, que eles disseram. De sorte que para vós são a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Ele já está dizendo que a inteligência é um atributo essencial do espírito. Logo, se é um atributo, é uma característica, não é o espírito. Mas por que você está dizendo isso, então? Por que isso é importante? Porque desde um tempo na humanidade, a gente começou a acreditar que nós somos o que pensamos. E isso é um ledo engano, como está nos dizendo a espiritualidade. Nós não somos o que pensamos. No entanto, aquilo que eu penso, aquilo que eu crio a nível de inteligência, é uma expressão minha. É um atributo meu. É uma criação minha como espírito. Daí eu posso perceber, nossa, se nem a inteligência sou eu, mas algo que eu crio, então eu sou algo ainda maior do que isso. Conseguimos perceber a sutileza dessas questões? O ser imortal, ele é de uma complexidade, de uma potencialidade gigantesca. Não é uma limitação. Por isso, quando eu me aprisiono e acredito que eu sou o que eu penso, que eu sou o que eu sinto, que eu sou como eu me comunico, eu começo a limitar algo que é grandioso. É como se eu quisesse ou pretendesse colocar um grande oceano em um copo d'água. Não faz sentido. Então, este pensamento é um copo. Eu posso transbordar esse copo? Posso. Porém, eu sempre terei muito mais água no oceano do que dentro de um copo. Por isso é arriscado fazer essas comparações. Na pergunta 25, Kardec vai falar: o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores, o som da luz e o som é do ar? Olha a pergunta dele. Porque ele veio primeiro perguntando sobre a inteligência, né? Já que eles disseram que é o princípio inteligente. Logo depois, como a gente vai numa questão mais de encarnação, reencarnação, então, o espírito, ele independe desse corpo, ou a propriedade dele está submisso ao corpo? Como é essa relação? E eles vão responder, são distintos uma do outro. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para que esta possa expressar a inteligência. Esta quem? A matéria.
Ou seja, eu, mais uma vez, os espíritos estão dizendo que nós, como potência, somos muito maiores do que isso. No entanto, ainda no nível em qual estamos, precisamos deste corpo físico para a gente se expressar, para a gente poder falar, para a gente poder se utilizar dessas oportunidades da encarnação para irmos ali refinando as nossas competências. Por que competências? Porque nós somos seres, como imortais, perfectíveis. O que é que significa isso? Nós já temos em nosso DNA, podemos dizer em nossa essência melhor, porque DNA ainda fica muito material, mas em nosso íntimo, a perfeição relativa, a plenitude. Porém, dentro de um processo de misericórdia, são as experiências encarnatórias e reencarnatórias que permitem que a gente possa ir educando o espírito, desabrochar, florescer essas competências através das experiências. Por isso, o corpo, até um determinado tempo. Chega um momento que não há mais a necessidade desse corpo, porque as nossas aspirações, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente percebe o outro, percebe a Deus, percebe a nós mesmos, faz com que a gente não necessite mais desse elemento do material. Já está tão sublime, tão leve, que a gente não precisa do alimento tão material. Por isso, você é para além do agora. Veja como a gente veio fazendo essa construção. A gente falou sobre a existência do cosmos. A gente falou sobre a vida nesse processo. A gente veio para entender o papel individual do ser que transita sobre essa vida, que é o ser imortal, o ser espiritual. Entendemos que ele vai para muito além dos pensamentos e da inteligência, muito além do corpo, porque é um ser imortal, perfectível, a caminho da plenitude. E aí, você, nós nos expressamos através de pensamentos, mas eu não sou o pensamento. Eu me expresso através das emoções, mas as emoções são o eu? Não. Elas são construções minhas. São como eu me expresso, assim como os sentimentos, assim como a encarnação, que é o encarnar. No caso daqueles que já passaram deste nível de necessidade de encarnar em um corpo mais denso, eles vêm em missão, neste caso, encarnam. E nós que ainda estamos no processo de encarnar, após encarnar, para poder vivenciar as experiências, então, estamos em reencarnações continuadas, em um processo mais próximo um da outra. A forma como me comunico não sou eu. É uma forma como eu estabeleço aquela comunicação. E isso é muito próprio. Quando você está em uma localidade, uma cultura, você tem um jeito próprio de conversar. Isso é uma característica daquele grupo. É uma forma daquele código que é a língua, que é a linguagem, ele se estabelecer para que a gente possa se conectar. E também, nem mesmo as escolhas. Eu não sou as minhas escolhas. Você não é as suas escolhas. As escolhas são feitas para que você possa dar cada passo. Porém, imagine se você tomou uma escolha que depois acabou se arrependendo. Essa escolha da qual você se arrependeu seria você? Você é o arrependimento? Percebamos a grandiosidade que a gente acabou de falar nesse processo. Não faria sentido. Você é muito maior do que as escolhas que faz. E por misericórdia divina, nós podemos observar essas escolhas e tomar novas escolhas. Fazer novas, mais fortes, mais enriquecedoras escolhas para as nossas vidas. E aí está o ser. O ser que olha para a vida, passa a compreender que existe uma grandiosidade à sua volta, que é uma herança infinita de Deus, da qual nós vamos transitar por inúmeras oportunidades, num processo de autopercepção, de autodescobrimento, de educação rumo a essa plenitude. E aí vem o trecho que eu falei logo no começo do nosso diálogo aqui. Uma jornada rumo à plenitude. Na questão 584 do Livro dos Espíritos, que tem: cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que tentou fazer
e com a retidão de suas intenções. Os espíritos vão dizer o seguinte: uns percorrem os mundos, se instruem e preparam para a nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com a missão de progresso, outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades, os povos, dos quais se constituem os anjos guardiães, os gênios protetores, os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza, de que se fazem os agentes diretos. Alguém aqui conseguiu notar um ponto que tenha uma definição sobre a vida destinada para nós, em que há algo relacionado a sofrimento? Você conseguiu ver algo aí nessa descrição dos espíritos? Porque a vida não é uma construção de sofrimento. A proposta do Espiritismo, a proposta de Jesus, não é que nós observemos e coloquemos o foco na perspectiva de sofrimento. Ah, por que eu reencarno? Eu reencarnei para sofrer. Fulano reencarnou para sofrer. Possamos ter sensibilidade para gerar empatia com as dores, com as nossas dores e com as dores dos outros, mas também possamos desbravar que proposta é essa que o Espiritismo nos traz. Porque ele vai nos convidar a uma perspectiva um pouco diferente de como a gente lida com as adversidades da encarnação. Por quais motivos eu estou me sentindo? Lembra que a gente falou que eu não sou o meu sentimento, não sou as minhas emoções? Então, ela é uma expressão. Por que ela existe? Por que ela está existindo naquele meu dia? O propósito da reencarnação não é o sofrimento, é a plenitude. Porém, o que é que faz com que eu tenha essa percepção de sofrimento negativa? Temos algo que no processo de autopercepção vai nos dar um norte, vai acender como uma luz para a gente refletir sobre isso. Essa superação da visão binária, que é o bem e o mal. Esse contexto, do ponto de vista evolutivo, ele não se encaixa mais nos padrões. Ele foi necessário e a gente veio construindo essa percepção ao longo da nossa existência. Mas quando a gente olha o que em alguns reinos, em alguns momentos da nossa vida, em alguns estágios de consciência nosso, são algo negativo, são algo positivo, mais à frente ele se torna algo que já não nos aproxima de Deus. Daí André Luiz Peixinho, nosso querido Peixinho da FEB, vai justamente dizer que esse processo de bem e mal, eu posso entender de uma forma de que o bem é aquilo que mais me aproxima de Deus. O mal é aquilo que mais me faz sentir estar distante de Deus. Kardec, no texto Superando a Visão Bem e Mal, a gênese sobre o problema do bem e do mal, esse título do texto de Kardec, e eu trago aqui Superando a Visão do Bem e do Mal, para que a gente possa superar essa perspectiva. O que é que ele traz para a gente? O que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se no mal. Não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Como, por exemplo, no reino animal, muitos de nós ainda nos alimentávamos apenas de caça, era algo muito violento. Ainda chegamos ao reino nominal e ainda vivenciamos esses processos também. No entanto, muitos de nós já conseguimos sublimar esse tipo de perspectiva de alimentação, claro, de uma forma saudável, acompanhada, e a gente já consegue entender que o necessário para a vida eu também posso obter de outra forma. Eu estou falando de forma mais material, tá? Mas em outras questões também, do ponto de vista dos pensamentos, da forma como eu me relaciono com as outras pessoas. Vamos olhar a história da humanidade.
O que era natural há um tempo atrás? A forma como a gente se organizava como sociedade. Quanto avanço já teve? Hoje, questões que antes, como olho por olho, dente por dente, e tantas outras formas como nós nos relacionávamos como estrutura social, hoje já não fazem mais sentido para a gente. E aí, mas tudo bem. E como essa questão das doenças, das patologias? Quando a gente se aproxima da, das benditas obras Esforço de André Luiz, ali junto, claro, ao nosso querido e abençoado Chico, ele vai nos trazer o porquê das nossas experiências. E ali a gente tem um farozinho, a gente consegue ter uma percepção mais clara. Então imagine que ao longo de muito tempo eu venho me comportando de uma forma a ser uma pessoa mais rancorosa, guarda muitas mágoas. Neste processo, o que eu produzo de pensamento, lembrando, pensamento e inteligência é algo que característica minha, eu vou produzindo. E este pensamento, estas emoções, estes sentimentos vão se concentrando em algum lugar. Eu sou o ser imortal, eu tenho um corpo, o primeiro corpo, que ele é um pouco mais sutil, mais material, que é o perispírito. Ele está mais próximo de mim. Ele começa a se imantar das energias que eu concentro. E eu começo a concentrar nessa região cardíaca o quê? O rancor, a mágoa. Isso vai concentrando durante tempos e tempos, encarnações e mais encarnações. Até que essa ligação entre o perispírito vem logo depois o quê? Depois de algumas camadas, o corpo físico. Chega um momento em que a forma abençoada dessa energia concentrada se dissipar, ser eliminada, é através do corpo físico. Então eu reencarno, eu encarno, e tenho a oportunidade de, através desta patologia, eliminar estas energias concentradas. E o corpo serve como um veículo de remoção dessa energia concentrada. Claro, se eu me dedico a fazer a transformação íntima de não continuar gerando essa energia concentrada. Mas percebamos como, nesta circunstância, neste exemplo, a doença serviu como um elemento para remoção dessa energia concentrada. E assim é para as experiências da vida. O quanto eu estou em processo de sofrimento por não desejar que algo seja da forma como está se processando. Será que é porque realmente o sofrimento era para estar acontecendo, ou eu que estou tentando criar uma barreira em relação à fluidez da vida? Essa é a perspectiva de visão não binária. Kardec vai nos trazer um evangelho também, dá-se com os homens em geral, que se dá em particular para com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina. Isso é importante para a gente entender que, apesar de nós estarmos vindo aí num processo desde o mineral, vegetal, animal, hominal, que não é a última instância, nós temos os reinos mais sublimes. Neste processo, a gente deve enxergar esses nossos níveis de consciência. Tudo bem, os comportamentos que nós temos, a forma como a gente enxerga está vinculada ao nível de percepção. Não será saudável, será um entrave se eu me acostumar a isso. Porém, é preciso entender a naturalidade de estar nesses níveis e assim conseguir avançar. E para avançar, é preciso olhar para dentro. É preciso se auto-observar. É preciso analisar efetivamente como está se comportando. Quando a gente fala de estou encarnado, não estou encarnado, qual a perspectiva que eu levo na minha encarnação, é preciso observar qual é o paradigma que conduz os seus passos. Ou seja, qual é a linha norte? Qual é a base
do que você se apropria para tomar suas decisões. É uma visão mais próxima do materialismo, que seria a vida está condicionada ao conjunto biológico do corpo, ou seja, morreu, acabou. Porque muitas das vezes as nossas tomadas de decisão, a forma como a gente enxerga a vida, está mais próxima do materialismo. Eu tenho mais o medo de morrer, eu tenho uma série de receios que quando eu vou olhar eu estou mais preso à necessidade material, eu preciso ganhar mais dinheiro, por que que eu preciso ganhar mais dinheiro? Eu preciso daquele trabalho, eu preciso me comportar de outra forma. São percepções que estão mais vinculadas a um ser que se enxerga como um ser interexistencial, um ser imortal, que não enxerga apenas o agora, ou se eu estou mais preocupado em acumular, eu estou observando o agora, quero ver o agora, porque a minha percepção inconsciente é de que a vida se processa aqui e agora. Existe um patamar um pouco mais à frente que já é o espiritualismo. Não é espiritismo ainda. Espiritualismo, que é a compreensão de que existe algo para além da matéria. Não necessariamente é espírito, e também não significa que acredita que existe a reencarnação ou a encarnação. Mas é uma compreensão de que, olha, eu acredito que existe algo para além da vida aqui. Não é só morrer e acabou. Algumas têm percepções de que você volta e aí voltamos para o mesmo oceano, para uma mesma conjuntura, e existem inúmeras outras. E aí a gente tem a percepção, dentro dessa gradação que eu trouxe aqui, o espiritismo, que aí já é doutrina espírita ou espiritismo, tem por os princípios as relações do mundo material com os espíritos ou os seres do mundo invisível, e aí os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou se quiserem, os espiritistas, questão trazida ali no Livro dos Espíritos, que é a definição que o nosso querido Kardec traz, justamente para que a gente possa ter clareza a respeito do que é essa doutrina. E até tomemos mais cuidado para não criarmos separatividades. O espiritismo não sei de onde, o espiritismo de cor tal, o espiritismo de numeração Y, de partido, não existe essa distinção. O espiritismo está muito bem baseado no Pentateuco. Para entender o que é o espiritismo, basta irmos à fonte. É aquela. Se não está ali, não é o espiritismo conforme foi criado. E aí temos todo o respeito para entender que novas filosofias, que novas doutrinas, o que é natural e sempre vai acontecer, serão criadas, mas que tenhamos o cuidado de entender o que foi, o que é uma doutrina criada ali com as suas bases e que vai, sim, evoluindo, mas sem se distanciar dos seus princípios, assim como as obras posteriores vieram ampliar, colocar uma lupa, mas não em dissonância com o que está no Pentateuco. E aí, falando de Pentateuco, na 132, Kardec vai dizer, qual o objetivo, então, da encarnação dos espíritos? E eles vão responder, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Lembra que a gente falou? Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Ele está falando sobre sofrer todas as vicissitudes, não é ficar em martírio, não é sofrimento, não. Aqui é no contexto de você vivenciar todas as vicissitudes. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Isso é belo. Qual é a parte que ele toca na obra da criação? Qual o seu objetivo? Por qual motivo nós estamos aqui? Por qual motivo você está nesta encarnação? E aí a gente vai falar sobre necessidade. Porque perceba, a gente vai fazendo uma construção para enxergar no ponto em que a gente tem uma declaração dessa dos espíritos e precisamos olhar para dentro. Qual a sua necessidade central nessa encarnação? Joana vai dizer que todos nós temos uma necessidade central. Então perceba muito como você se comporta. O que para você, muitas vezes, você pode ser uma pessoa que já está com essa disposição, esse desejo muito grande de se vincular a algo maior. Então vincula-se a uma atividade mais social, seja numa religião, numa instituição religiosa,
ou não, ou já faz de forma individual mesmo, mas se dedica ao próximo. Do ponto de vista também do que nós precisamos ajustar, tem os nossos comportamentos. Quando eu percebo que, eu sou uma pessoa muito rancorosa, ou sou uma pessoa que não tem muito trato, muito tato, jeito de falar com as outras, muitos desses pontos são necessidades centrais que nós estamos aqui e temos a oportunidade de trabalhar. Qual é a sua? Ou quais são as suas? Os seus pontos que você já percebe? E outro, quando a gente fala sobre reencarnação, e como eles já vieram falando, não é um cenário para a gente ficar apenas em sofrimento. Então, como tem sido para você lidar com os desafios de se tornar uma pessoa melhor a cada dia? Como tem sido para você observar-se, analisar a forma como se porta, no dia a dia, vivenciando diversos desafios, caindo, chorando, sorrindo, agradecendo? Como tem sido essa trilha da vida no seu dia? Não dá para a gente falar sobre reencarnação, sobre encarnação, sobre a vida, e não falarmos dos laços da família. Na 215, Kardec vai dizer: o que dá origem a um caráter distintivo que se nota em cada povo. Olha como ele vai começar a fazer uma construção, começando de povo, de conjunto. E aí os espíritos falam: pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhe é próprio. Ou seja, todos estamos num ambiente próprio, por grau de afinidade. Mas também não é só isso, porque logo Kardec vai perguntar, tá, então, os espíritos de diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Ou seja, primeiro ele perguntou se como é essa questão de laços. Eles vão dizer que está todo mundo em laços de simpatia. Mas é todo mundo? Ou eles estão em níveis diferentes de percepção e de consciência e estão juntos por algum laço de simpatia? Ele fala sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Então, olha como ele vai falar que, conforme esse nível de afinidade ele vai se aproximando, a gente cria os grupos familiares. Então, o fato de nós estarmos em uma família não vem de um acaso. Estar nessa reencarnação, com um grupo familiar com o qual eu estou, com o qual você está, não é fruto do acaso. É fruto de um processo de sintonia, de escolhas, de necessidades, de vinculação, que muitas das vezes podem nos parecer sem sentido, porque nós estamos ainda na visão do aqui e do agora. Mas quando a gente faz uma meditação, quando a gente começa a observar comportamentos, principalmente quando eu observo o meu comportamento, eu vou conseguir observar atentamente o comportamento daqueles com os quais convivo, você vai perceber a similaridade. Claro, temos características diferentes, cada um tem uma peculiaridade, mas temos os pontos de semelhança. Pode perceber. E como foi para você, como tem sido para você, você tem se permitido contar com alguém que lhe estendeu a mão? Porque nem a vida no ambiente familiar, nem no ambiente social é algo livre de desafios. Mas o mais importante, você tem se permitido ser acolhido, acolhida nos momentos de fragilidade? Não estamos falando sobre muleta, do vitimismo. Coitadinho de mim, ou coisa. Não. Estamos falando aqui do processo natural de sentirmos o cansaço, de sentirmos-nos sem energia, de sentirmos-nos sim, sem esperança em alguns momentos. Mas é por isso que esses laços de afinidade que eles trouxeram existem.
para nos fortalecer, para nos reerguer, porque tem uma conexão eterna aí. Na 488, eles vão dizer, Kardec vai perguntar, os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Eles vão dizer, claro, sem dúvida. Quase sempre vos protegem como espíritos, de acordo com o poder de que dispõem. Ou seja, esses laços de fraternidade que você cria aqui, eles se mantêm. Essas pessoas, quando estão, ora, desencarnadas e você está encarnado, essas pessoas velam por você, têm interesse pela sua vida, olham por seus passos e interferem de acordo com as competências que elas tiverem. Se tiverem mérito para isso, conhecimento, elas estarão também orientando você nesse sentido. E aí ele faz também, claro, uma vinculação com algo que a gente conhece muito bem, que a gente fala muito bem sobre mentor, sobre espírito protetor, depende muito da religião, mas daquela figura que atua ali como um guardião, como uma guardiã. Qual a missão do espírito protetor? Eles vão dizer a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Nessas provas da vida em que mais nos dói, você ter conseguido parar, respirar fundo, elevar o pensamento, pedir por orientação, como tem sido isso para você? Tem sido possível refletir nesse sentido, receber esse acolhimento desta alma irmã querida que está assim ao seu lado para lhe apoiar? Ainda nos laços de família, na 582, Kardec vai perguntar: pode-se considerar como missão a paternidade e a maternidade? Porque alguns de nós aqui podemos estar no papel sublime de paternidade e maternidade, direta ou indireta. E aí os espíritos trazem: Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil. Àquele o quê? A criança. Uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. O que é que ele está dizendo? Colocou aquele ser em um estágio ali de evolução, em um estágio de sublimar algumas questões, de ocultar alguns instintos, de ocultar algumas expressões, justamente porque psicologicamente nessa fase de crescimento, a criança se torna mais suscetível às impressões. E aí os pais podem, tendo a orientação adequada, principalmente ali trazendo o Evangelho de Jesus como norte da vida, poder conduzir essa querida alma irmã em escolhas mais felizes para aquele conjunto. Se estão sintonizados, se estão conectados pelos laços de outras experiências. Deus nos conduz e nos concede a oportunidade de reconstruirmos e de fortalecermos os nossos laços. Daí a necessidade do papel da paternidade e da maternidade serem realizados com tamanha abnegação. Mas não é só isso, porque não dá para a gente falar só sobre o papel como pai ou como mãe. Eu na condição de filho, você na condição de filho, de filha. Qual é a responsabilidade filial? Que a gente vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que é o mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral da caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. Olha como ele vai construindo algo mais próximo do nosso entendimento. Não é só assistir, respeitá-los, e também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Então trazem aqui uma orientação para como eu preciso refletir na minha vida. Como eu preciso amadurecer o meu comportamento dentro do ambiente familiar, na minha relação com meu pai, com a minha mãe, com aquelas pessoas que
se dedicaram neste papel também, embora não consanguíneo, como deve ser o meu comportamento? O quanto isso traz para mim a necessidade de refletir e de atuar em cima dessa responsabilidade. Como isso chega a você também? Isso não faz parte do objetivo da reencarnação, da necessidade de reencarnar? Ainda neste contexto de laços imortais, a gente tem aqui a pergunta 297. Ela fala: continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagram na Terra? Aqui a gente já está começando a falar o quê? Da amizade, né? A gente veio falando de alguns laços até chegar à amizade. A gente falou sobre filhos, sobre pai, sobre mãe, sobre contextos daqueles seres que estão mais em afinidade. Aqui a gente fala sobre os laços fraternos, dos amigos no nosso dia a dia. E ele fala, sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia, se porém nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. Ou seja, se o seu interesse é apenas questão material para se vincular com alguém, isso vai desaparecer. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Então, quando esses laços de fraternidade, ou seja, quando eu construo ali uma relação de coleguismo, disso já avança, torna-se uma amizade, existe um interesse real do querer bem do outro, do apoiar o outro, de estar ao lado nos momentos desafiadores, mas também estar nos momentos de felicidade, compartilhando da vida, isso faz com que a gente se estreite os laços e consigamos viver aquilo que a gente olhou aqui também, que falou agora há pouco, sobre esses laços de proteção fraterna. São essas pessoas e nós também que poderemos atuar em situações assim. Quando estivermos fora da experiência reencarnatória, tivermos mérito para isso, tivermos conhecimento para isso, poderemos auxiliar. Porque também, se nós não tivermos conhecimento para isso, teremos mais a prejudicar se nós não tivermos como estar ali ao lado de alguém com condições de saber como apoiar em uma situação difícil. Por isso que a gente possa caminhar no sentido de entender as nossas potencialidades. E aí a gente tem, como a necessidade da reencarnação também, o trabalho. Como é essa lei do trabalho na reencarnação? Na 314, Kardec vai perguntar: aquele que deu começo a trabalhos de vulto, com um fim útil, e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Olha que interessante a resposta. Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que o ultimem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Mas percebamos que tipo de relação com o trabalho é essa. Porque se a minha relação com o trabalho for apenas ganha-ganha, dinheiro, será que eu vou ter essa relação? Ele está falando de um trabalho com propósito. Não estamos falando de trabalho com propósito aqui de uma forma lúdica, não. É da consciência do que está fazendo, por que está fazendo, entregando o melhor de si, independentemente de qual trabalho você está realizando, de como a sociedade materialista enxerga a sua remuneração para com isso, é outra coisa. Agora, no que você faz aquilo como algo que você está entregando para um outro ser o seu melhor? Quando você desempenha aquela função, você dá o melhor de si? Aquilo faz sentido para a sua vida? Você aprende com aquilo, com aquelas interações humanas? Então isso tem perenidade, isso tem continuidade. E aí, só para a gente ir fechando aqui um pouco mais essa nossa reflexão, a gente fez uma longa jornada aqui, mas é preciso a gente também, eu gosto de falar muito sobre essa questão da nossa autopercepção, nosso autoacolhimento. Esse processo de educação também requer que a gente tenha paciência e que a gente tenha um olhar muito sensível
não só para os outros, mas para nós mesmos. Porque a transformação, que é um processo que a gente vem vivenciando desde que nós fomos criados, é um processo que exige etapas. Nos 4 fatores essenciais da mudança, aqui eu trago um texto de Martins Peralva, do livro O Pensamento de Emmanuel, e que ele vai, de forma didática, estabelecer um nível de como é que ocorre esse processo de mudança nas nossas vidas. Não é assim, mudou, acabou. Primeiro, para que ocorra uma mudança na minha vida em qualquer área, tá? Aqui ele está falando sobre como a gente estabelece processos de mudança. Eu desejo mudar tal questão, desejo mudar a forma como eu penso a respeito de uma coisa na vida, desejo mudar o meu comportamento relacionado a um hábito, seja bebida, de fala, de qualquer tipo de vício, ou de algo que já me incomoda e que eu desejo mudar. Ele vai dizer, primeiro, é necessário ter compreensão da necessidade de mudar. Esse é o primeiro ponto. Depois ele diz, após isso, é preciso conjugação da boa vontade, do esforço e da perseverança. Olha como uma coisa já começa a ficar um pouco em outro nível. Conjugação da boa vontade, do esforço, da perseverança. Às vezes a gente já para aí e acha que já mudou, porque está ali persistindo, 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 mas não é aí. Ainda tem a terceira etapa. Firme deliberação de estabilizar a mudança. Você já começou a traçar a mudança. Está ali na perseverante. Mas você precisa estabilizar. O que é isso? Tem uma constância. Não é um mês de mudança que acabou. É a constância. Claro. Porque ele fala firme deliberação e estabilizar? Porque ele já está dizendo que mesmo nesse nível, eu ainda repito. Repito, porque isso já está muito gravado em mim. É um hábito. Então, vai acontecer. Você pode vir a cometer novamente a mesma coisa. Mas é o quê? Firme deliberação. Não, eu vou seguir de novo. Eu vou lá. E por fim, mas não termina. Propósito de não retroceder na atitude superior, a fim de que se verticalize em definitivo o processo de renovação. Porque é um ledo engano imaginarmos que quando nós nos habituamos a algo que nos gerou algum tipo de benefício, algum tipo de atendeu alguma das nossas necessidades, simplesmente isso se acaba e a gente não tem mais nenhum tipo de, como posso dizer, estímulo ou vontade de voltar a fazer aquilo. A questão é como você direciona para o que de fato é mais valoroso para você. Até que isso faça com que você sequer volte a pensar naquela outra questão, porque você já entende a preciosidade que é essa nova conduta, essa nova escolha. Mas é um processo de transformação. Por isso que quando a gente faz uma renúncia, não é um processo de martírio. E aí a gente acaba se equivocando e tropeçando. Porque renunciar não é você, não está no processo de eu vou fazer aquilo, eu preciso sofrer por isso. Não. Aquilo que você já não deseja mais, pelo menos a nível de entender que não está te fazendo tão bem, ainda gera um prazer. Ainda gera, porque senão você não estaria vinculado a isso. No entanto, o processo de renúncia parte pelo entendimento, pela busca e pela manutenção de um entendimento de que aquele outro que você deseja, aquele novo nível que você deseja alcançar, é muito mais primoroso para a sua vida. E assim a gente vai abrindo mão de forma natural para estar em um novo patamar, em um novo nível de consciência, em uma nova vivência. Porque nós estamos fadados a sermos seres plenos, como a gente viu ali no início. A reencarnação é o laboratório que a gente tem para irmos praticando, vivenciando essas experiências, se auto-percebendo, se educando para gerar essa plenitude que já habita, que já é existente dentro de cada um de nós.
Esse é o propósito da reencarnação. Por isso, passando por esses pontos que a gente falou agora há pouco. O objetivo ali dos laços fraternos, da nossa existência com a família, de lidarmos com os desafios do dia a dia, de nós estabelecermos contatos reais com as pessoas que nós estamos vivenciando, de como a gente lida com a experiência do trabalho, como a gente lida com os processos de dor. A reencarnação é um laboratório riquíssimo, mas que não percamos a percepção de que somos seres imortais. Eu não sou esta encarnação. Eu não sou o Igor que está falando aqui. Eu estou nessa personalidade que me traz a oportunidade de viver essas experiências. Eu não sou a forma como eu me expresso. Eu não sou os meus pensamentos. Não sou os meus sentimentos. Você não é. Você é um ser imortal. E quando me eu consigo parar um pouco, meditar, respirar e me identificar, eu sou um ser imortal. Eu estou hoje, me identifico com a perspectiva de um ser que se expressa como ser do sexo masculino, estou com o meu nome como Igor, estou encarnado, sinto o meu corpo, e eu começo a dissociar, a observar cada uma dessas expressões, eu começo a sentir e perceber melhor cada um desses desafios da vida. E a partir dessa observação, surge a oportunidade de eu encontrar campo, dar campo para as boas influências em relação a como serão as próximas tomadas de decisão. E que nós possamos continuar buscando no Mestre Jesus, no seu Evangelho, esse estímulo para que consigamos caminhar de forma firme, compreensível e fortalecidos em relação à vida através da dádiva que é a reencarnação. Essa é a proposta que trago para a nossa reflexão e eu vou chamar nossa querida Rose para retornar e agradecer a oportunidade desse momento de hoje. Na verdade, eu que agradeço, né? Essa maravilhosa palestra, essa explanação. Fiquei aqui, não perdi um segundinho sequer. Espero que todos que estão conosco tenham conseguido usufruir, aproveitar bastante, refletir, porque foi muita coisa, né? Tem que ser aos poucos, como você falou, com um papelzinho e a caneta ali do lado, analisando, verificando, né, o que eu estou fazendo, quem eu sou. Foi profundo. Foi muito bom, queremos agradecer mesmo de coração e que volte mais vezes a nossa querida Cofa. Tenho certeza que todos que estão aqui gostaram bastante, né? Conseguiram realmente aproveitar desse momento. Prazer. Será um prazer. Eu só agradecer a você, ao Roberto, pelo carinho, pela atenção e por terem contribuído aqui com esse momento também. Muito obrigada. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam. Não esqueçam de curtir a nossa página e compartilhar essa palestra para que ela possa alcançar cada vez mais pessoas, mais locais que necessitem ouvir tudo que foi passado hoje e dessa forma crescer também, né? Buscar o seu crescimento espiritual. Tenham todos uma ótima noite e até a nossa próxima palestra.